conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, Criador que se vestiu da criação, sustentam o universo, sustentam o meu coração, a voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Sim, Senhor. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, sustenta o universo, sustenta o meu coração, a voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Sustenta o universo, sustentam o meu coração, a voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Conhece o teu nome, aleluia. Ele conhece o meu e o seu nome. Ele é o Criador de tudo, o Criador da vida. Emanuel, Deus conosco. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou certo, se humilhou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou, deixou sua glória, se esvaziou,
me chama pelo nome. Oh Jesus, aleluia, seja louvado o seu nome, Senhor, de honra, de glória, de louvor, de adoração. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Senhor. Oh, maravilhoso tu és. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Ele é Deus conosco, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele não só é Deus e Deus que está conosco, mas através dele também o Pai está conosco, o Espírito está conosco, não é verdade? Porque o Pai, nós temos livre acesso ao Pai agora pelo novo e vivo caminho. Ele foi propiciação pelos nossos pecados, né? Jesus foi propiciação pelos nossos pecados, nos tornou favoráveis a Deus, né? De maneira que hoje nós somos justiça de Deus. E quando cometemos pecados, que não deve ser normal, na verdade, pecado deve ser somente um acidente na vida do crente, né? Não algo cotidiano. É por isso que nós não somos pecadores, porque nós não temos como amor ou como prática fazer pecado. Não vivemos na prática do pecado, mas o pecado deve ser somente um acidente, né? Então é por isso que em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Amém, queridos? Então vamos dar continuidade aos nossos salmos da fé. Hoje nós vamos ver mais dois salmos, que é o Salmo 76 e o Salmo 77. Tá? Então vamos ler logo agora. O Salmo 76 diz assim: Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode se valer das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível, e se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. A levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de te louvar, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Amém, queridos? Mais uma vez um salmo que denota aqui a grandeza de Deus, que Ele é poderoso para fazer todas as coisas que determinou para fazer, não é verdade? E eu acho, mais uma vez, também recorrente nos Salmos, né? Nos Salmos não tem só a expressão de louvor a Deus, não só tem expressão de manifestação, ou expressão do que Ele faz, né? Do louvor, que inclusive aqui fala sobre isso, né? Mas também uma coisa que é muito recorrente nos Salmos é essa questão do orgulhoso e do humilde, né? Essa questão do que ele abate, como falamos ontem, ele abate o orgulhoso e ele exalta o humilde. É um tema recorrente. E assim, não em toda a Bíblia, né? Mas também muito nos Salmos. A Bíblia deixa claro que ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Muitas pessoas têm problemas com relação a isso, porque mistura as coisas, né? Muitas pessoas pensam que humildade diante de Deus é ser autocomiserativo, ou coitadinho de mim e tal. Não é isso, né?
Isso aí é mais uma tristeza, uma forma de egoísmo, ou uma forma de pensar só em si mesmo, ou ter uma baixa autoestima. Mas não é disso que Deus está falando. Humildade é submeter-se a Deus. Por isso que dizemos que a verdadeira humildade é submeter-se à palavra de Deus, né? Ao que Deus diz. Isso é humildade. Ter a palavra de Deus como a última palavra. Isto é humildade. Agora, por causa da natureza humana, né, que ainda precisa ser renovada, sua mente, melhor dizendo, precisa ser renovada, é comum encontrarmos cristãos, infelizmente, que ainda andam com muito orgulho, com altivez. Em parte por causa do tipo de temperamento que a pessoa tem, por causa de um ensino errado das Escrituras e também por conta de problemas mal resolvidos na própria vida da pessoa. A pessoa foi rejeitada ou rejeitada e espera que tudo gire em torno dele ou em torno dela, e daí essas atitudes que muitas vezes são atitudes de arrogância e de orgulho, que é uma grande contradição, porque onde já se viu um filho de Deus ser orgulhoso, é uma coisa contraditória, não é? Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas eu quero deixar bem claro que ser humilde diante de Deus, né, e estar longe do orgulho, também não é aquela atitude autocomiserativa, coitadinho de mim e tal. Não é disso que Deus fala. Deus fala que você tem que, o que ele trata na Bíblia toda é não ter altivez, né? Não ter aquela atitude de orgulho. Eu sempre gosto de dizer aqui em Maringá, né, para os irmãos, que é muito simples de entender o que é orgulho e altivez, né? E o que é humildade. Então, a humildade perante Deus, a humildade é uma atitude de submeter-se a Ele. E o orgulho e a altivez, muitas vezes não é dirigida só a Deus, mas a outras pessoas. O orgulho e a altivez não tem nada a ver com a posição de fé. Eu sou mais que vencedor, sou justiça de Deus. Orgulho e altivez tem a ver com algo que você pensa com relação aos outros. Então, o que seria orgulho? Você não ouvir a opinião de ninguém. Não, só eu que estou certo, Deus só fala comigo. Isso é orgulho, isso é altivez. Ou o que seria orgulho também? Você achar que somente você tem as palavras de Deus, ou você achar que somente você está certo, ou achar que não importa o que os outros pensam. Isso é orgulho e altivez. O orgulho e a altivez tem a ver com o próximo, tem a ver com a pessoa, ou até mesmo, pode ser até Deus, né? Pessoas que são tão arrogantes que não quer ouvir nem Deus, né? Então, isso aí é orgulho e altivez. Por que é tão importante falar sobre isso? Primeiro, porque é algo recorrente nos Salmos, e aqui no último versículo ele fala isso. Mas também porque existe aquela confusão. Algumas pessoas pensam que assumir uma posição de fé é orgulho, e isso não é verdade. Quando eu digo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu não estou dizendo que eu sou superior a tudo, né? Nem superior a Deus, nem aos outros, não tem nada a ver com isso, não é orgulho e altivez. Algumas pessoas pensam que esse tipo de atitude, por exemplo, alguns religiosos pensam que esse tipo de atitude é se achar super, é o super crente, que nunca tem doença, que nunca tem problemas. Em lugar nenhum a Bíblia diz que um crente nunca tem problemas, nem que nenhuma enfermidade vem. O que a gente fala e o que está na Bíblia claramente é que as enfermidades procedem do maligno, do espírito de morte e do espírito destruidor. Amém? Mesmo no Velho Testamento, era um espírito de morte, um espírito destruidor, que pela permissão de Deus agia por causa de um juízo específico sobre uma nação, sobre Israel. E assim vai. Então, nunca dizemos que um crente nunca tem problemas, que é um super crente. Isso é uma falácia, isso é um engano, isso é uma mentira. A Palavra da Fé nunca pregou isso. O Ministério Verbo da Vida nunca disse isso. O irmão Reagan nunca falou isso, que você nunca tem problemas. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira, isso é uma falácia difamada para tentar destruir esse tipo de argumento bíblico claro, que você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode o que a Bíblia diz que você pode. Claro também que nós podemos acrescentar, eu devo fazer também tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer, não é? Então, se obedecer, ser humilde diante de Deus,
Então, muitas vezes as pessoas confundem a atitude de intrepidez espiritual com arrogância. Não. Se é para ser arrogante diante do diabo, está correto, está entendendo? O diabo diz, vou matar você. Você diz, não vai não, em nome de Jesus você está debaixo dos meus pés. É arrogância contra o diabo. É uma atitude de vitória. Porque Jesus pagou o preço para que você ande midora em justiça, em provisão diante do Senhor. Amém? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, orgulho e altivez é algo que é contrário à palavra de Deus e que Deus resiste, né? Deus resiste ao soberbo. Infelizmente, como eu disse, há esse tipo de atitude em algumas pessoas dentro das igrejas, né? Não vou citar qualquer colocação, nós sabemos disso. Existem pessoas que são extremamente orgulhosas e altivas. Isso é uma contradição com relação à mensagem do Evangelho e principalmente ao fruto do Espírito, né? Porque o fruto do Espírito, que está descrito lá em Gálatas 5, é antes de tudo o amor. Não existe realmente alguém espiritual se não anda no fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é antes de tudo amor e é o contrário de altivez, orgulho, prepotência ou qualquer outro sinônimo parecido com esse, né? Vamos ao outro salmo, o Salmo 77, que diz assim, olha só, Salmo 77, a partir do versículo 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas. Da antiguidade considero também nas suas obras todas e cogito os seus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombado teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Aleluia. Esse salmo é claramente um louvor, né? O louvor é o quê? Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Essa é a diferença entre louvor e adoração. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Quando adoramos a Deus, nós nos quebrantamos ou nos abrimos, nós percebemos, estamos diante da face do Altíssimo. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos falando dos seus poderosos feitos. E esse salmo é claramente um salmo de louvor, né? Como diz a própria palavra salmo, né? Louvores a Deus, porque, mais uma vez, nós vemos aqui que no início do salmo,
ele faz algo parecido com o que foi feito nos salmos anteriores, né? Cogitando a possibilidade de que Deus estivesse esquecido, né? Ou rejeitado o seu povo. E eu deixei claro no dia de ontem, agora mais uma vez eu reitero, que Deus não rejeita os filhos dele. Amém? Você é nascido de Deus, Deus não rejeita você. Mas preste atenção. A Bíblia diz nesse texto, nesses versículos que nós citamos agora, que Deus, agora há pouco, né, no outro salmo, que Deus rejeita ou ele não aceita, né? Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E no dia de ontem nós citamos outros salmos e dissemos que a quem Deus abate, a quem Deus rejeita, na verdade é aquele que é orgulhoso, que é ímpio, né? Então podemos entender que quem Deus rejeita não é o povo dele, né? Mas pastor, não está aqui é o pessoal da velha aliança. E mesmo na velha aliança, como nós dissemos antes, que citamos o cântico de Moisés e o cântico e a oração de Ana também, mesmo na velha aliança, o juízo recaía sobre aquele que estava exaltado, ou seja, que era orgulhoso, né, que era presunçoso, que era pecador, que era ímpio. Então nós somos filhos de Deus, nós temos a natureza de Deus, nós somos justiça de Deus, nós nascemos de novo. Pastor, você está querendo dizer que cristão, quando erra, Deus não rejeita? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você erra, basta que você confesse o seu pecado, né, com o coração quebrantado, contrito, reconhecendo, porque também tem isso, né? Tem pessoas que só faz dizer, Pai, perdoa por esse pecado, e continua. Isso se chama leviandade, né? Isso não é uma atitude correta, ok? Não é disso que eu estou falando de uma atitude correta. É claro que tem pessoas que são tão tentadas, né, talvez por grandes envolvimentos com coisas do mundo, que precisa matar um leão todo dia, tem que renovar a mente com a palavra e decidir dia após dia ficar longe do pecado. Não estou falando sobre isso, estou falando sobre aquela atitude leviana que algumas pessoas têm de viver na prática do pecado, simplesmente dizer, Pai, eu estou aqui, confessei o pecado, está tudo ok. Não é assim que nós devemos viver, amém? Nós devemos viver em santidade, Ele é Deus de santidade. Em Hebreus capítulo 12 fala, capítulo 12, isso, segui a paz com todos, capítulo 13, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que é santificação, irmãos? É ficar longe da prática do pecado, tá? Mas, veja bem, Ele não rejeita o seu povo, Ele não está afastado do seu povo, Ele ouve a sua oração. A Bíblia diz que Deus ouve a oração dos justos, e você é justo, você foi justificado, você é filho de Deus, Deus ouve a sua oração. Tem algumas pessoas que pensam que Deus só ouve a oração de pregadores, de pastores, né, de profetas, profetisas. Não, Deus ouve a oração de todo aquele que é filho dele, Ele ouve a oração, amém? Então somente você tem que ter uma atitude de humildade. O que é humildade? Você reconhece que sem Ele você não poderia fazer nada. Você reconhece que Ele é que, através de Jesus, que justificou você. Você reconhece que a palavra de Deus é a autoridade final. Isso é humildade. Amém, queridos? Isso é humildade. Tá bom? Como eu falei antes sobre arrogância, algumas pessoas até que declaram, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não ouve ninguém, entendeu? Assim, não quero saber não, minha opinião é essa e tal. Isso é arrogância, isso é orgulho, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque nem sempre nós estamos certos, né? Talvez algumas de nossas opiniões estejam equivocadas, não porque essa pessoa está vivendo errado ou no pecado, mas porque talvez não tenha um entendimento completo sobre algo da Bíblia, né, das Escrituras, por exemplo, né? Então precisamos ser humildes, né? Reconhecer que nós não somos perfeitos, não no sentido de que Deus não nos fez perfeito, mas no sentido que ainda temos coisas que precisamos melhorar, principalmente daqui, né? A mente, a renovação da mente pela palavra, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa, na verdade, é a grande coisa que falta em muitos cristãos. A Bíblia diz,
Rogo-vos, pois, irmãos, no versículo 1, pela misericórdia de Deus, Romanos 12, 1 diz isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ali, a palavra racional no original grego é lógico. Isso mesmo, a mesma palavra, lógico, lógicos. Que está na cara, você já entende o que é lógico, é racional. Por isso que ele disse, é o vosso culto racional. O que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo que você é quem decide crucificar a sua carne. Não é preciso algo sobrenatural acontecer para você crucificar a sua carne. Não, eu tenho que ter uma revelação de noite no sonho, ou eu tenho que um profeta dizer para mim. Não, então você já sabe muito bem o que você tem que ficar longe, né? Você sabe o que é crucificar a sua carne, né? Crucificar a carne é deixar as vontades, as concupiscências, quaisquer que sejam elas, submetidas ao controle da sua vontade, porque a sua vontade, se você decide agradar a Deus, a sua vontade é maior do que o poder do pecado. Tem gente que diz, não, o pecado é muito forte. Não, o pecado não é muito forte, mas as meditações da pessoa, isso é que torna o suposto pecado forte, amém? Então a Bíblia diz no primeiro versículo, apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, o vosso culto racional. Não precisa de nenhuma unção especial para isso. Logicamente, ou seja, racionalmente, você decide fazer isso. Aí no versículo 2 ele continua dizendo, e não vos conformeis com este mundo. Século em algumas Bíblias, né? Século é mundo ali. Não vos conformeis com este mundo. Conformar é pegar a forma, o jeito. Não pegue a forma deste mundo. Mas, continua o versículo, transformai-vos, né, pela renovação do vosso entendimento, ou renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, claramente, para que você usufrua dos benefícios, né, da vontade de Deus, possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós sabemos que é sempre curar, sempre provisionar, sempre proteger. Para que isso aconteça, você crucifica a sua carne e renova a sua mente, tá? Então precisamos renovar a nossa mente. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, eu vejo que há algumas pessoas arrogantes, né, tem problemas, vamos dizer assim, não vamos dizer arrogantes, senão a gente está querendo dizer que a pessoa é sempre arrogante. Não, mas algumas pessoas que têm problemas nessas áreas, né? Por conta de algumas coisas mal resolvidas na psique, na mente, precisa renovar a mente. E até mesmo quando se fala alguma pessoa como essa pessoa tem a dizer, não, mas eu já sei que eu sou curado, eu já sei que eu sou justiça de Deus, eu já sei que eu sou abençoado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, renovação da mente não é só saber que nós somos abençoados, não é só saber que nós somos justiça de Deus, não é só saber que nós somos curados. Isso aí é o básico para desfazer logo todo e qualquer engano de Satanás. Mas existem muitas coisas bíblicas que você que você tem, que você pode, mas também tem muita coisa bíblica que você tem que fazer. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, amém? Mas eu devo fazer aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Por exemplo, considerar os outros superiores a nós mesmos. É algo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Agora, se eu sei que eu sou justiça de Deus, se eu sei que eu sou abençoado, se eu sei que eu sou provisionado, se eu sei que eu sou filho de Deus, mas não considero os outros irmãos superiores a mim mesmo, o que é que eu sou? Alguém que estou com problema com orgulho. É ou não é verdade? Então, há muitos cristãos nessas situações, né, que são orgulhosos, né? Olha de cima para baixo, né? Não aceita nada. E esse tipo de problema a gente vê claramente quando a gente estuda a vida de Saul e de Davi, né? Lembra bem, o Velho Testamento é
algo que é de Deus, mas a gente tem que levar em consideração que é no Velho Testamento, é uma aliança antiga. Você não vive mais segundo esta aliança. Mas o Velho Testamento está repleto de símbolos, de ensinos e de coisas que nós podemos entender num óculos, vamos dizer assim, numa visão totalmente diferente, pelo fato de sermos filhos de Deus e justiça de Deus. Mas tem coisas lá que se repetem. Então a gente precisa entender que o povo de Israel eram os crentes da época. Eles eram eleitos de Deus, né? Sido um povo escolhido. Claro que eles não tinham nascido de novo e não era a habitação permanente do Espírito, mas eles eram crentes da época. Assim como podemos entender que mesmo na época de Jesus, os fariseus, os doutores da lei, eram os doutores da palavra da igreja da época, né? A sinagoga era a igreja da época, não havia ainda essas congregações, né, que surgiram depois que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Então podemos entender que Israel era a igreja da época, não é verdade? Mas lá nós vemos dois reis, vemos Saul e vemos o exemplo de Davi. Atitudes completamente diferentes, né? Enquanto Davi era alguém que mesmo quando errava, se quebrantava e reconhecia seu erro, como aconteceu com o caso, só um, né? Vários, mas o caso de Batseba, aqui dali, de Urias, um negócio terrível em que ele sofreu as consequências, mas ele reconheceu o erro. Agora veja como era diferente a atitude de Saul. Saul, quando fez um monte de erro, não se arrependia, por certo, achava que por ser rei de Israel, né, espécie de eu sou o rei de Israel, então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vamos fazer isso aí, né? Para você entender, claro que é uma realidade totalmente diferente, e Saul, tudo indica que realmente Saul não foi para o céu, né? Não nasceu de novo, ou melhor dizendo, não foi salvo. E veja bem, e ele, na hora que Samuel veio com uma profecia sobre ele, disse: olha, hoje Deus tirou o reino de Israel de ti. E aí o que é que Saul fez? Não, fica aqui comigo, que é para o povo ver que nós estamos juntos. A preocupação de Saul era a aparência. A preocupação de Saul era ser reconhecido. A preocupação de Saul era que o povo visse que ele ainda era liderança. Essa era a preocupação de Saul, enquanto a preocupação de Davi não era essa. A preocupação de Davi era manter novamente comunhão com Deus. Por isso que Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. E agora vamos trazer agora, simbolicamente, claro, que são duas realidades totalmente diferentes, agora para o reino de Deus. Há pessoas que ficam preocupadas demais com a aparência, com se o povo está aceitando, se as pessoas estão recebendo, se te amam, se não amam. Irmãos, isso aí é uma atitude típica de Saul, e ainda mais que nós somos filhos de Deus, não deveríamos ter esse tipo de atitude. Isso é o que se chama de orgulho, presunção e arrogância. Deus resiste a esse tipo de coisa. Deus quer que os seus filhos ajam no fruto do Espírito, que é amor, considerando os outros superiores a si mesmo. Amém, queridos? É assim que deve ser a nossa atitude. Qualquer um de nós, mesmo quem não tem chamado pastoral ou dos 5 dons ministeriais, sempre considere os outros superiores a si mesmo. E Deus não rejeita os seus filhos. Deus não rejeita os seus filhos. Um coração quebrantado e contrito, diz a palavra, Ele não rejeitará. Algumas pessoas pensam que um coração quebrantado e contrito é alguém autocomiserativo. Eu não presto para nada. Não é isso. Um coração quebrantado e contrito é alguém que tem um coração ensinável. É alguém que reconhece os seus próprios limites. É alguém que reconhece que sem Deus não poderia fazer nada. É alguém que reconhece que a última palavra é a de Deus. Essa pessoa é uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque tem uns também, irmão, é por isso que eu digo que as pessoas exageram. Não, mas eu recebi um coração da parte de Deus, eu sou justiça de Deus, o meu coração tem a natureza de Deus. Correto, espiritualmente tem, mas a mente da pessoa ainda pode ser a mente de um arrogante. A pessoa é justiça de Deus, tem um novo coração da parte de Deus, mas não se submete a ninguém, não é ensinável, acha que os outros têm suas opiniões e ele ou ela tem a opinião dele, que
não considera os outros superiores a si mesmo. Isso é uma atitude, pode até ir para o céu a pessoa, mas tem dificuldades de receber a plenitude do reino de Deus, os benefícios, vamos dizer, do reino de Deus. Geralmente, esse tipo de pessoa tem muitos problemas na vida, mesmo dentro da igreja, e fica se questionando por que Deus me rejeitou, por que eu estou com essa enfermidade, por que aquilo. Ora, por quê? Porque o coração não é ensinável, um coração arrogante, um coração que está sendo resistido, né? Porque é uma atitude contrária da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, isso vale também com relação a igrejas, né? Nós temos esse nosso ministério, que é da Palavra da Fé, entendemos que Deus tem um chamado para essa cidade de Maringá e região, a Palavra da Fé, mas também, sejamos sinceros, é uma palavra um pouco diferente, né, de muitas palavras de outras igrejas, mas em momento nenhum nós nos consideramos superior a qualquer igreja, a qualquer liderança, de forma alguma. Nós honramos lideranças, né? Agora, entendemos que sabemos, e é preciso reconhecer, que o ensino religioso, né, acultuado, né, ou seja, uma cultura, melhor dizendo, de uma determinada denominação, ou com a cultura religiosa, que por anos tem sido aglutinada ao ensino, e passa a impressão de que é a palavra de Deus, mas na verdade é uma cultura religiosa. Essa cultura não pode ser aceita, não é verdade? Então não tem nada a ver com uma arrogância, ou não aceitar, ou não reconhecer, ou então se achar superior, não tem nada a ver. A questão é outra. A Bíblia deixa claro, Jesus era contra a doutrina errada, né? Lá em Apocalipse tem uma repreensão de Jesus, diz que eu tenho a favor de ti que é contra a doutrina, que tu és contra a doutrina dos nicolaítas, a qual eu também sou contra. Então, que doutrina dos nicolaítas é essa, né? Eu não me lembro bem, eu já fiz um estudo sobre isso, mas eu não estou recordando agora, mas tudo indica que a doutrina dos nicolaítas tem a ver com essa doutrina dos homens de importância humana e de orgulho e tal. Mas não vem ao caso essa questão da doutrina dos nicolaítas. O que vem ao caso é que Deus é contra determinados tipos de doutrina. E há doutrinas que são muito religiosas e que afastam do Deus vivo, né? Afastam do ensino correto. Por exemplo, uma coisa muito clara, não tem nada a ver com orgulho, nem impressão, nem se achar superior a ninguém. Bom, se a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, quem disse isso foi Jesus, mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, então está claro. Alguns dizem assim, não, mas o ladrão ali não é o diabo. Irmão, tudo que é ruim é do diabo, tá? Com certeza ele não estava querendo dizer que quem vem matar, roubar e destruir era um homem qualquer, era o ladrão. Ele diz, eu sou o bom pastor, tá? Então, o ladrão é obra de Satanás. Também 1 João diz que Jesus veio para destruir as obras de Satanás, tá? Então, se o ladrão vem para matar, roubar e destruir, Jesus veio para que tenha as vidas e vida em abundância. Está claro, irmãos, que Jesus sempre quer curar, abençoar, provisionar. Na verdade, ele já fez isso na cruz do Calvário, mas eu estou querendo dizer que essa é a vontade de Deus. Agora, se alguém ensina e diz que Deus, na sua soberania, pode querer fazer você ser um miserável, ou viver numa cama ou no leito de enfermidade, e ainda acrescentar mais erros, ainda dizendo que isso pode ser a tua cruz que tu carrega, então só aí existem vários erros teológicos, doutrinários, e devem ser combatidos, né? Não a pessoa, mas essa doutrina. Por quê, irmão? Porque essa doutrina pode gerar um medo, essa doutrina pode gerar tudo, menos a palavra de Deus, pode gerar tudo, menos fé, melhor dizendo. Como é que você vai crer no poder do Espírito Santo que cura, que transforma, se você está pensando, será que é da vontade de Deus? Uma das grandes contradições que existem, né, nesse tipo de atitude, é quando a pessoa diz assim, pode ser que essa doença seja da vontade de Deus. Irmãos, em nenhum lugar Jesus deixou de curar. Curou a todas as pessoas que foram até eles. Ele nunca disse assim, essa é da vontade de Deus. Nem tampouco os apóstolos disseram isso, né? Ele curou a todos que foram até ele, não é verdade? Então, Deus, não existe isso que é da vontade de Deus. É um engano tremendo e pode gerar problemas sérios na fé das pessoas.
Então, por que eu estou falando sobre isso? Para você entender que nós nunca consideramos superior a nem quem quer que seja, e também é errado considerar que a igreja A ou a igreja B é superior a quem quer que seja, mas existem realmente doutrinas mais alinhadas com a palavra, existem doutrinas que estão desalinhadas com a palavra, e segundo o exemplo bíblico, não só dos apóstolos, mas também de Jesus, nós não devemos aceitar tais doutrinas, devemos combater tais doutrinas. Então é diferente, está entendendo? Se nós estamos aqui ministrando a palavra e dizemos que a vontade de Deus é curar, nós não podemos aceitar uma mensagem contrária que diga que Deus está querendo matar você, né? Ou quem sabe que é da vontade de Deus que você morra. Não é verdade? Não, Deus não, a Bíblia diz que a morte do justo é agradável a Deus, mas não é nesse sentido que Deus quer que morra, é no sentido de que se morreu, se chegou ao fim, Deus honra aquela atitude de fidelidade daquele justo, daquela justa. Amém? Esse é que é o sentido. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Aí vem aquele outro tipo de ensino, tanta coisa, misericórdia. Não, mas a Bíblia diz lá em Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Então aí diz, olha, você não sabe, quem sabe que na profundeza de Deus, Deus está separando essa enfermidade para que você seja mais espiritual. É tanto erro, misericórdia, irmão. Isaías 55 está falando com um ímpio, não está falando, nem sequer, é na velha aliança, mas nem sequer está falando com um povo fiel de Deus. Ele diz, diga o ímpio, ele fala para o ímpio dizendo que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E aí a pessoa quer dizer isso aí, para querer dizer que Deus na sua profundidade, nos seus mistérios, pode estar querendo fazer com que alguém viva numa doença. Meu Deus, é tanto erro, como disse o Senhor Jesus Cristo, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras e o seu poder, nós entendemos claramente o que é a verdade. Tem outro costume e cultura, né, que dizem assim, é a mão de Deus pesando. Irmãos, na Bíblia, no Velho Testamento, quando fala da mão de Deus, sempre a mão de Deus é unção, é poder, é milagre, é cura. Há alguns exemplos, inclusive que eu li hoje, quando, por exemplo, os filisteus estavam com a arca da aliança, e diz lá que a mão de Deus pesou sobre eles e eles começaram a morrer e a adoecer. A quem é que a mão de Deus se tornou morte? Aos filisteus. Você é filisteu? Você é ímpio? Você é pecador? Não. A mão de Deus, ou a unção do Espírito Santo, ela pesa contra o pecado, irmão, contra as coisas do mundo. E eu vou dizer, o juízo de Deus vai cair sobre as nações, mas vai ser ligeirinho, viu? Mas está muito próximo. Por que vai acontecer isso? Porque o juízo de Deus vai cair sobre as nações na grande tribulação, os 7 anos previstos na grande tribulação, ou a 70ª semana, né? A 70ª semana de Israel, a grande tribulação ou o tempo de angústia para Jacó são termos correlatos, são sinônimos a respeito dos 7 anos de grande tribulação que vão começar, né? E nesses 7 anos de grande tribulação o anticristo vai dominar, que vão começar depois que a igreja for arrebatada. Então tem gente dizendo aí, não, é que essa vacina, quem sabe se é a marca da besta. Bom, se for marca da besta ou se não for, uma coisa é certa. Se essa vacina é isso, então você pode ter certeza que já nós vamos ser arrebatados, tá? Porque nenhum crente, irmãos, cristão, da igreja, melhor dizendo assim, quem é da igreja do Senhor, o corpo de Cristo, vai passar por esse período de marca de besta, né? Porque isso aí só ocorre nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, e nós já estaremos lá na casa do Pai Celestial. Amém? Até uma aulinha de escatologia aqui, nesses últimos momentos aqui do Salmo 77. Mas é extremamente importante isso, lembrar de louvar a Deus, de reconhecer os seus feitos, que Ele é poderoso, que Ele livra a gente, que Ele guarda a nossa vida, que Ele é o Salvador de Israel, o Salvador dos seus filhos. Não estamos desamparados, você não está desamparado. Confia no Senhor de todo o coração e Ele vai guardar você. Não te estribas no teu próprio entendimento. O que significa isso? Não te estribas, não te agarra achando que o teu pensamento é maior do que o pensamento de Deus, que é a sua palavra. Isso é o que se chama de orgulho,
né? Não te estribas no teu próprio entendimento, confia no Senhor de todo o coração. Aqui nós temos ainda 10 minutos, eu quero falar uma coisa interessante que me veio assim no final da leitura desse salmo aqui, quando ele diz assim, viram-te, versículo 16, viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Aqui abismo que ele está falando são nuvens carregadas de chuva, tá? Não é precipício. Abismo, geralmente no Velho Testamento, são as nuvens negras de chuvas, tá? Aí ele diz no versículo 17, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte à outra. Ele está falando de trovões, setas são os raios, tá? É os raios, não é uma coisa simbólica. Claramente aqui está falando dos raios caindo num chuvarada grande aqui, né? Versículo 18, o ribombar do teu trovão, né? Ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. Então, o que me veio? É interessante, né? Nós começamos a aprender sobre as forças da natureza, né? Desde 2º grau e tal. A gente aprende sobre raios, sobre trovões, sobre chuvas, e entendemos que isso é uma coisa da natureza. E o povo de Israel, que não tinha esse conhecimento científico, eles tinham mais facilidade de reconhecer Deus no controle ou Deus manifestando-se através dessas coisas, né? Eu não estou dizendo que Deus fala pelo trovão, não é isso. Mas é interessante a gente notar que quanto mais a gente começa a aprender coisas da ciência, muitas vezes há uma tendência do ser humano a não reconhecer Deus. Não reconhece Deus nas galáxias, nas estrelas, não reconhece Deus na força do sol, não reconhece Deus na grandeza do mar, não reconhece Deus em nada. E a gente precisa entender que, embora nós tenhamos conhecimento maior agora sobre as questões científicas de como uma árvore sai desde a sementinha até se transformar em uma floresta, muito mais, além, mesmo que a gente saiba de como é que funciona essa questão do raio, a carga negativa, a carga positiva e tal, e o raio são cargas e elétrons que estão nas nuvens e tal, mesmo que a gente saiba sobre isso, mesmo que a gente saiba que as nuvens caem por causa do processo de evaporação que fez formar as nuvens, mesmo que a gente saiba que o universo, as estrelas na verdade são sóis, mesmo que a gente saiba de tudo isso, precisamos ter um coração de louvor, ou seja, reconhecer que mesmo que nós saibamos agora como esses processos científicos, né, são feitos, né, como é que se forma tudo isso aí com relação à física, à química, à biologia, de forma alguma diminui o poder criador e de que o Senhor formou todas essas coisas. Muito pelo contrário, deve ser um motivo pelo qual nós honramos mais a Ele, nós reconhecemos mais que a mão de Deus está nisso tudo. Quando alguém descobre, por exemplo, a grandeza do universo, que é um universo infinito, antes de tudo, isso deve ser a prova da grandeza de Deus, irmão. Então, o que você vê aqui é só uma parte mínima do universo, né? Essas estrelas que nós vemos aqui não é 1/1000º do quantidade de estrelas que existe no universo, até porque grande parte dessas estrelas que a gente vê aqui é só uma galáxia, é a Via Láctea. Nós estamos vendo que bem pouco, menos de 10% ou 5%, poucos por cento são visíveis ao olho nu da Via Láctea, e a Via Láctea é só uma dentre milhões de galáxias. E quando a gente começa a ver essas coisas, em vez de a gente começar a não considerar que Deus é o Criador de tudo isso, deveria ser o contrário. A coisa é tão grande, mas tão grande, é tão bem feita, é tão maravilhosa, que isso prova mais ainda o grande poder de Deus. E que se Ele te elegeu como filho, se você é filho ou filha amada, se você nasceu de novo, se você é justiça de Deus, abençoado, esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas é o teu Pai, de maneira nenhuma Ele vai te abandonar. De forma alguma o maligno vai vencer a sua vida. Se Ele sabe e Ele tem o poder de criar todas as coisas, irmão, e criou essa imensidão, esse universo tremendo de bilhões e bilhões de estrelas e planetas, irmãos, nós fomos feitos por Ele. Há um poder sobrenatural que opera na nossa vida pela fé. É por isso que é tão importante o ensino de fé, irmãos.
quando nós aprendemos e vivemos pela fé, o que acontece? Esse poder criador do universo fica disponível a você. Por isso que Paulo disse lá em Efésios capítulo 1, né? Quando ele ora para que o espírito de sabedoria e de revelação viesse até o coração dos crentes da cidade de Éfeso, ele chega ao ponto de dizer o seguinte, ele diz, para que saibam a grandeza do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança que eles têm em Cristo, e qual a suprema grandeza da força do seu poder, que opera em nós que cremos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita, né, nos lugares celestiais. Ou seja, o poder que ressuscitou Jesus Cristo é o poder tremendo, criador de Deus. É o poder desse Deus grandioso, maravilhoso, que criou todo esse universo, que criou tudo que existe. E esse poder, Paulo diz, opera em nós que cremos. Não é pouca coisa, irmão, é uma coisa tremenda. Agora tudo é pela fé. Por isso que Jesus disse aquilo que ele disse lá em Marcos 11, 23, qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que se fará aquilo que ele diz, assim será com ele. Por isso todas as vezes que orardes, credes que já recebeste. O que significa isso? O poder criador do universo, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder desse Deus imenso, né? Que a ciência está só tateando e pegando algumas coisas dessa manifestação desse poder na física, na química e na biologia. Esse poder imenso está à disposição, irmãos. Agora veja bem, ele está à disposição aos cristãos. Que coisa maravilhosa. Está à disposição a você, está à disposição a mim, irmãos. Isso é uma coisa tremenda, tão grande que é de difícil compreensão. Só mesmo pelo Espírito, através da fé, você pode compreender isso. É por isso que não há o que temer. Nenhum mal se sucederá à tua vida, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque você se apegou a Deus, ao Deus Todo-Poderoso que criou o universo. Você se apegou ao Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você se apegou ao grande El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, o Deus Todo-Poderoso, irmãos, o Criador do universo que o homem nem chegou a ver todo, nem descobrir todo. É tanta coisa, é uma coisa muito grande, é um negócio imenso, irmãos, uma coisa tremenda, tremenda. O poder do universo é algo tão grande, mas tão grande, que às vezes você começa a meditar, quanto mais você estuda sobre isso, mas você se sente pequeno, não porque você é um coitadinho, mas pequeno diante da grandeza do poder de Deus. E este poder de Deus está disponível a mim e a você. Creia nisso. O que o diabo quer é que você creia no contrário. É o que nós chamamos de fé negativa. Não é fé com um sinalzinho negativo, tá? Fé negativa é crer no negativo, crer nas circunstâncias, crer na operação do diabo, mais do que crer na palavra de Deus. Quando você crê na palavra, quando você anda em fé, irmãos, os benefícios da nova criação em Cristo, os benefícios do reino de Deus, dentre os quais está isso aí, né? Que eu falei do poder. Esse versículo, acho que é o versículo 19, ele cita qual a suprema grandeza do teu poder, do seu poder que opera em nós que cremos. Ele cita 4 palavras, irmãos, no grego para poder: energeia, dínamos, esqueci qual é a outra palavra, ictus, alguma coisa assim. São 4 palavras, né? 4 palavras no grego, e essas 4 palavras falam a mesma coisa, de poder, irmãos. Ele fala, é como se Paulo quisesse falar o máximo que pudesse com a língua humana do grego, que tem um vocabulário muito extenso, para tentar expressar que poder é esse, mas mesmo assim não consegue. É o poder que criou o universo, é o poder que criou as galáxias, é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Este poder opera em nós que cremos, tá? Mas veja bem, opera em nós que cremos, não é opera em nós que somos da igreja, mas opera em nós que cremos.
Você não está dizendo só que crê que Jesus é o Senhor, que creia, você tem que crer na realidade da nova criação, você tem que crer que você é abençoado, que você é a justiça de Deus, que você é curado, que você é provido, que você é provisionado, que você é protegido de Deus. Creia de todo o coração, irmão, nessas realidades da palavra, creia de todo de coração nessas promessas, irmãos, e nenhum mal vai tocar na sua vida, porque o mal toca quando nós permitimos, não só por causa de prática de pecado, né, que abre, né, mas também quando você começa a agir em medo. O medo é uma fé negativa, é uma fé no maligno, é uma fé na operação do espírito da morte, é uma fé no roubo, é uma fé nas coisas que Satanás faz. Não, irmão, não fica pensando nessas coisas. É como eu disse ontem, né, é muito estranho quando algumas pessoas ou algumas organizações tal tendem a tanto fazer propaganda de coisa que é morte, que é destruição, que é roubo, né? Propaganda, não é noticiar, mas é propaganda, porque existe uma diferença entre dizer, olha, tal coisa aconteceu, mas ficar o tempo todo dizendo, falando, para que as pessoas gerem medo, irmãos. Isso está claramente mostrando que isso é uma operação do espírito de morte e que é uma operação do maligno, tá? Mas nós não somos assim. Você é filho de Deus, você é provisionado, você é protegido, você é abençoado, porque você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus. Amém? É assim, as pessoas confundem às vezes isso com o fato de ser perfeito. Pastor, mas eu errei nisso, eu errei naquilo. Não é nisso. Os erros que você comete é porque você precisa renovar a sua mente, né? Algumas coisas que você precisa se encaixar com a palavra de Deus, decidir praticar a palavra de Deus. Não é disso que está falando. Nós estamos falando da sua posição espiritual. A sua posição espiritual é uma posição de justiça. A sua posição espiritual é uma posição de filho de Deus. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino. Você já viu qual é a diferença do reino para o império? O império geralmente é um rei, um imperador que domina vários outros povos. Isso é o que as trevas fazem. Eles tentam dominar as pessoas, dominar a situação. Esse mundo é um império do maligno. Esse mundo jaz no maligno. Mas o reino de Deus é um reino com um povo que ama o seu rei. O reino de Deus é uma embaixada dos céus. O reino de Deus é propriedade do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amém, queridos? Então, está muito claro a quem nós servimos, está muito claro de quem nós somos, não é verdade? Então, nós falamos outras coisas aqui, mas aproveitei para ministrar mais algumas coisas sobre a sua vida. Sejam abençoados, praticando essa palavra, em nome de Jesus.